partir das 8 horas daqui pra frente, José Luiz da Telha e Agostinho Teixeira com Manhã Bandeirantes. Esta meia hora do Jornal da Bandeirantes, gente, foi um oferecimento de Estomazil. Estomazil, ferveu, tomou, passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Está no ar, Manhã Bandeirantes, com José Luiz da Pena e Agostinho Teixeira. Vai, Corinthians! Olha, impressionante a conquista do Campeonato Mundial pelo Corinthians, porque mostrou a paixão de um povo, né, que é o povo brasileiro, pelo futebol. Os ingleses podem ter inventado futebol, mas o que nós fizemos com o futebol foi outra coisa, né? Foi transformar o futebol numa coisa coletiva, numa manifestação quase que folclórica e como carnaval, né? Um negócio impressionante, fora do comum. Quero nem discutir o que foi o jogo, que não foi o jogo. O Cássio foi brilhante. Se não fosse o goleiro do Corinthians, talvez a gente não estivesse comemorando esse resultado aqui. O Tite, que todo mundo sempre contestou, deu um nó tático daquele Rafa Benítez, que também não é muito difícil, porque não é lá um grande treinador, mas as escolas europeias, quando se encontram com as escolas sul-americanas, geralmente levam vantagem. O Santos, por exemplo, do Neymar e do Ganso, né, tinha muito mais chance contra o Barcelona se não fosse o nó tático que o Guardiola deu no Muricy, que é um dos maiores treinadores que eu conheço. E o Tite, com a simplicidade dele, foi lá e arrebentou taticamente com esse time do Chelsea. Essa é a grande realidade. O Corinthians só teve uma oportunidade e fez o gol, disse aquele técnico espanhol. Aí, Mané, vai chorar na cama, que é lugar quente. Mesmo porque esse Rafa Benítez não deve durar muito na direção do Chelsea. Mas o mais importante, o mais bonito, foram as manifestações populares, aquelas que não exageram, né? Aquelas que não viram vandalismo. Primeiro da multidão corintiana que cruzou oceanos para chegar do outro lado do mundo e mostrar para o mundo inteiro o que é ser torcedor, né? Que é ter paixão por um time. Isso acontece aqui com o Palmeiras, acontece com o São Paulo, acontece com o Flamengo, acontece com o Cruzeiro, acontece com o Galo, acontece com o Inter, com o Grêmio, né? Tá certo que em relação à torcida, todos são apaixonados, mas alguns são apaixonados demais. A nação corintiana é uma coisa impressionante, né? Deu provas aí de que é fantástica. Não que os outros torcedores não sejam, não, os outros são e muito. Você viu o título conquistado pelo São Paulo, a festa feita no Morumbi também foi maravilhosa, mas o Corinthians deu uma verdadeira medida do que é torcer por futebol, do que é significar ser torcedor brasileiro, né? Não existe no mundo um povo que mereça mais um campeonato mundial, uma Copa do Mundo, que o povo brasileiro. Com todo respeito a todos os povos do mundo, e a maioria do mundo gosta de futebol do jeito que ele é, futebol mesmo, futebol inventado pelos ingleses, o chamado soccer, né? Só tem o rugby, tem beisebol, tem outros esportes, mas basquete, mas o futebol é o futebol é uma coisa apaixonante. Quando não vira bandalheira, quando não vira tumulto e tal, é uma coisa apaixonante, é uma coisa assim, fora do comum. O que a gente viu de manifestações positivas, né? Eu estou falando das manifestações que não são de vandalismo, espero que isso continue assim. São manifestações que vêm de dentro do coração, de dentro da alma do torcedor. Esse título que o Corinthians conquistou mostrou pro resto. Se bem que alguns caras insistem em falar que mas esse título não tem muita repercussão da Europa. Não tem quando não ganha.
Porque se o Chelsea ganhasse, aqueles ingleses estariam falando pra caramba, Chelsea, campeão do mundo. Nós temos que valorizar o que a gente conquista, independente da gente ser corintiano ou não. Eu sou corintiano. Aliás, o Milton Neves continua como sempre, né? Fala demais, promete demais e cumpre pouco, porque ele perdeu 10 leitões pra mim, mais 3 garrafas de vinho. Ele devia doar esses leitões. Já fiquei sabendo que ele não vai pagar a aposta, porque ele veio lá na quinta, lá na Bairrada. Perdeu 10 leitões. Evidente que eu também ia doar os leitões para quem quisesse comer, entendeu? Mas perdeu a aposta desbragadamente, falou que não vai pagar, pelo menos a Ruth me falou aqui. O Milton Neves deve estar com aquele cabeção dele quente hoje, né? Se bem que ele também deve ter vibrado com a conquista do título corintiano, é claro. Agostinho não vou nem falar nada, porque o Agostinho também fez a festa, é verdade que é uma festa contra o Tigres, mas foi uma festa, não interessa. É contra time argentino e é conquista também de time brasileiro que deve ser valorizada. Parabéns ao São Paulo. Mas foi uma festa maravilhosa, essa festa corintiana. Uma festa assim especial. De parabéns o Tite, de parabéns o Guerreiro que fez o gol, de parabéns o goleiro Cássio, que as pessoas ficam discutindo muito. O goleiro da seleção brasileira, esse cara deu o primeiro passo para pegar a camisa do Brasil, eu acho. Por que ele não pode ser o goleiro da seleção brasileira? Uma entrevista com ele aqui nós falamos isso. Ô Cássio, você tem bola para jogar na seleção. Não foi, Débora? Eu não sei se foi com ele mesmo que eu conversei. Eu disse até, olha, eu acho que você tem bola para ser o goleiro titular da seleção e tal. Não sei porque que discutem tanto a qualidade do rapaz. Ontem ele mostrou que é um dos maiores goleiros que estão em atividade do Brasil, e do outro lado estava simplesmente o Peter Cech, que ele e o Neuer são considerados, e o Casillas são considerados os 3 maiores goleiros do mundo, e com certeza o Peter Cech deve ter visto um cara do outro lado que falou, pô, esse cara joga pra caramba. Então foi uma festa maravilhosa, mas de parabéns principalmente à nação corintiana pela conquista do título, porque deu um show, né? Pelo menos que a gente ficou sabendo, não houve desastre nenhum no Japão. Diziam que o Corinthians ia arrebentar com o Japão, não foi isso que aconteceu, pelo menos as notícias que eu tô sabendo, e confesso que na hora do gol eu passei mal. Também não é novidade nenhuma que eu passo mal todo dia, mas ontem especialmente eu pensei que um cara calejado como eu, um sujeito experiente como eu, que vivia a minha vida praticamente toda dentro do futebol, né? Desses quase 40 anos de carreira aí, eu vivi praticamente minha vida toda no futebol. Eu passei a fazer programa policial, jornalismo há 12 anos atrás, mas a minha vida inteira foi no futebol, correndo atrás de jogador na beira do gramado, que antes podia, você entrava em campo e tal, com um fio, amarrava o fio. Na época do Carmona, do Eli Coimbra, do Henrique Guilherme, do Savoia, todos companheiros antigos aí, do Luciano Fatioli e desse pessoal todo aí, que eu me lembro com muito carinho, dos técnicos da Rádio Bandeirantes, da Rádio Jovem Pan. Pô, que época boa, viu? Capetinha, o pessoal todo. Bom, mas foi uma festa maravilhosa. Eu acho que coube bem o título ao Corinthians. O Chelsea perdeu muitas oportunidades, mas não mereceu vencer o jogo, porque o Corinthians taticamente esperou, e aquilo que a gente falava, esperou para ganhar e conseguiu a vitória com paciência, com o de um artilheiro que mandou um baita palavrão lá no microfone da Globo, mas mandou um palavrão, foi o palavrão com mais ternura que eu já vi na minha vida, porque não parecia um palavrão, porque o cara quer falar português e ele insiste em falar português, ele podia muito bem responder na língua dele, né? Ele que é peruano, não, ele quer falar o português, e dentro do palavreado normal numa conquista como aquela, eu acho que um palavrão definiu muito bem, mesmo porque foi um palavrão que há formas e formas de você xingar ou falar um palavrão. Xingar é uma coisa, falar um palavrão é outra, completamente diferente. Você vê palavrão em novela, todo mundo elogia. Você vê palavrão em teatro, todo mundo acha duca. E você vê o cara falar, o cara soltou um palavrão numa hora como aquela, eu soltaria milhares. O Agostinho Teixeira tá lá no Parque São Jorge, e onde teve uma festa maravilhosa, e que com certeza, não sei se é o Parque São Jorge que ele tá, o Parque São Jorge, bom, deve ser,
Eu vou ficar sabendo, deve ser o Parque São Jorge, me confirma a Débora, mas deve estar uma ressaca da festa aí enorme mesmo, porque a chuva foi grande, mas foi bonito para o futebol brasileiro, foi lindo para o futebol brasileiro. Não tinha ficado muito bem aquela derrota do Barcelona, do Santos para o Barcelona, com toda a capacidade que tem o time do Santos, com o Neymar, que é o melhor jogador brasileiro da atualidade, com o Ganso, que ainda vai ser um dos maiores do mundo também. Aquilo não tinha ficado muito bem. Só lamentei também porque na época meu amigo Muricy ficou muito chateado, e ele é um grande treinador, não precisa nem falar do Muricy, que o Muricy é gênio, na minha opinião. Mas ali a diferença de escola do Barcelona para o Santos, do futebol brasileiro pro futebol europeu, ficou muito clara. Dessa vez não, dessa vez o Corinthians parecia o time europeu jogando, e o Chelsea jogando como um time africano, como os africanos jogam, com habilidade, com categoria, e jogando pra frente. E graças a Deus, lá também tem técnico burro. Esse Rafa Benítez deixou o Oscar no banco. Bom, Agostinho, dito isso, nessa manhã chuvosa de São Paulo, parece que até os céus estão chorando, mas de alegria pela conquista do Corinthians, que foi uma conquista maravilhosa, bicampeão mundial. Dali, Guto. É isso aí, Datena, bom dia a você, aos nossos ouvintes, em especial aos ouvintes corintianos. E hoje eu não podia estar em outro lugar que não fosse o Parque São Jorge, né? Que ontem viveu um dia de festa, um dia histórico. Os relatos dão conta de que milhares de pessoas estiveram aqui durante toda a tarde, durante toda a noite, a madrugada também. E como você falou, agora pela manhã, um clima de ressaca, aquela ressaca gostosa, já se preparando para a grande festa de amanhã, que já tem hora marcada, quando o time do Corinthians campeão desembarcar em Cumbica. A festa também não terá hora para terminar. Vamos ver de novo esses corredores aqui do Parque São Jorge completamente lotados, como foi ontem. Eu tô aqui em frente ao Memorial do Corinthians, viu, Datena? Aqui no saguão de entrada do Parque São Jorge, memorial que ainda está fechado, mas que em breve terá mais uma estátua, né? Mais um troféu para ocupar uma posição de destaque aqui no memorial. O segundo título mundial do Corinthians, conquistado ontem em Yokohama,